Bom dia a todas e todos, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você também que está nos nossos canais do YouTube ligados aqui no programa. Sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 57 de março. O mês está acabando, mas ainda não chegou ao final. E o que a gente vai falar nesse programa de hoje? Vamos retomar o relatório Focus, que saiu ontem. Vamos também falar de algumas declarações do Galípolo e tem taxa de juros no radar. Mas vamos passar pelos destaques aqui do nosso portal para passar pelas notícias que devem seguir aqui na pauta com vocês nessa manhã no Mercado Investimentos. E tem enquete rolando aí no chat. Participem, é uma enquete sobre endividamento e cartão de crédito. Vou ler aqui. Você tem dívidas no cartão de crédito? Sim, e paga o total da fatura? Sim, e não consigo pagar tudo? Sim, e virou uma bola de neve? Ou não uso o cartão? Então responde aí pra gente, porque esse é um dos assuntos do programa hoje e um assunto, inclusive, que está no radar do governo e voltou à tona depois dos dados do Banco Central que foram divulgados ontem. Então, já passando aqui pelos nossos destaques do site, Ibovespa subiu ontem, subiu quase 0,5%, pouquinho mais, na verdade, de 0,5%, com o avanço nas negociações com o Irã, mas guerra e petróleo ainda preocupam mercados. A gente vai explicar esse movimento de ontem para vocês. Dólar subiu, mesmo em um dia de respiro da Bolsa, não é o movimento mais típico, mas tem um porquê, e esse porquê é o cenário internacional. Daqui a pouco a gente passa com maiores detalhes em relação a esse assunto, porque tem outros vindo aí na esteira. Tem a inflação de 2026 que voltou a subir no relatório Focus, diante desse movimento de até alta do petróleo e possível extensão dos conflitos, o que pode fazer com que engatilhe uma inflação. O relatório Focus, respondido pelo mercado financeiro, mudou algumas projeções essa semana e a gente vai comentar essas mudanças com vocês. Não foi uma mudança ali tão brusca, claro, subiu de 4,17 para 4,31, mas vamos entender essas renovações de expectativas do mercado financeiro juntos daqui a pouquinho, porque tem também outras coisas no radar, tem os juros do cartão de crédito e por isso a nossa enquete. Os juros rotativos dispararam, foram a 436% ao ano, e aqui a gente não está falando da máxima, tá? A gente está falando da média, porque na máxima ultrapassa 1.000%. Para a média ser 436, é porque tem muito valor acima e muito valor abaixo. E aqui os valores acima são estratosféricos e levam essa média do rotativo do cartão, que é uma bola de neve, né? Já diria... meu cartão de crédito é uma navalha, Brasil, mostra a sua cara, né? O cartão de crédito continua uma navalha para quem se endivida no rotativo do cartão. E a gente vai explicar por que esse rotativo está tão alto. Vamos falar de outras modalidades também de pessoa física e como é que está o endividamento das famílias. Então esse é um assunto aqui para a gente discutir com vocês nessa manhã. E tem também falas do Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo falou ontem, diz que o Brasil está preparado para a volatilidade do petróleo porque o país exporta e tem gordura para cortar a Selic. Parece que Galípolo mudou um pouquinho de posicionamento, mas a gente vai pegar os principais pontos da fala dele e passar juntinho com vocês nessa terça-feira e, como falei, dia 57 de março. E vamos ver qual é a agenda desse dia 57 de março, o que tem nesse radar, o que tem pela frente, porque hoje tem alguns indicadores, algumas falas também no meio do caminho que podem conduzir o mercado, e embora a gente saiba que muito está ficando em segundo plano. Então já vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar o que mais deve movimentar o nosso dia, porque às 3 horas da manhã na Alemanha saíram as vendas no varejo de fevereiro, 3 horas da manhã no Reino Unido teve o PIB do quarto trimestre, às 6 horas da manhã na zona do euro saiu o CPI e o núcleo do CPI é o índice de preços ao consumidor, e o seu núcleo, o que é o núcleo? É aquele índice que exclui os preços mais voláteis, tipo energia e alimentação, até porque
isso não tem sensibilidade a juros. Então, você olha a inflação cheia e o núcleo. E esses dados são preliminares de março, porque março ainda não terminou. Está quase lá. 8h30 da manhã aqui, também teve resultado primário do setor público. E às 10h15 saiu o indicador de incerteza econômica da FGV de março. 10h45, pouquinho tempo atrás, teve ISM de Chicago divulgando o PMI, o índice de gerente de compras de março também. Ainda não é aquela medição da S&P, aquela medição que a gente consegue comparar os países, mas assim como a China, os Estados Unidos também divulgam o seu próprio PMI por outro instituto, aqui no caso o ISM de Chicago. No caso da China é a NBS. Então são métricas diferentes até para ver se os indicadores estão apontando ou não na mesma direção. Mas não para por aí, a gente tem mais um restinho de agenda no radar, porque às 11 horas, agorinha, saiu o relatório de abertura de vagas, o relatório JOLTS dos Estados Unidos, já trazendo um panorama do mercado de trabalho. Às 11 horas da manhã também lá, tem índice de confiança do consumidor, dados fresquinhos aí no radar. E às 15 horas, depois do almoço, tem decisão de política monetária na Colômbia. E aí sim a gente já começa a ter S&P Global divulgando o PMI industrial final, tanto do Japão quanto da China. E no próximo dia, a gente tem dos demais países. Aqui no Brasil também tem CAGED hoje, CAGED de fevereiro, que traz as vagas ali no setor privado. Então, dia com alguns indicadores de mercado de trabalho, mas um dia que não tem condutores tão fortes que possam competir com o cenário geopolítico, porque está difícil de competir com o cenário geopolítico. Mesmo quando a gente tem um dado forte no dia, ele está indo para o segundo plano. Isso tanto aqui no Brasil, no nosso cenário doméstico, como também no exterior. É muito curioso a gente perceber que o cenário doméstico acabou sumindo do fechamento do mercado. Toda vez que a gente lê uma notícia ou vai analisar o fechamento do mercado, os dados domésticos, sejam aqui no Brasil ou os dados lá de fora, pensando na movimentação das bolsas lá fora, estão indo completamente para o segundo plano. E o que está guiando o mercado nesses últimos tempos é justamente os desdobramentos do conflito entre os Estados Unidos, o Irã e Israel. E toda notícia nova em relação ao conflito acaba mexendo com o humor dos mercados em uma magnitude muito grande. Então a bolsa fica naquele movimento que eu tenho falado aqui de gangorra, né? Ela sobe, passa 2 dias em alta, tem ajuste por alguma mudança de direção, por alguma mudança de humor, depois ela volta para o radar ali com alguma novidade, alguma fala que vá na contramão, aí fica 2 dias em alta, essa fala é desmentida. Então a gente está num momento de muita instabilidade e de muita incerteza pela frente, principalmente em relação ao preço do petróleo. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando formos falar aí das falas do Gabriel Galípolo, mas isso tem ditado o ritmo, tanto o conflito como o preço do petróleo, as expectativas de inflação, tudo isso tem ditado o ritmo no mercado e não só aqui, como lá fora. E aí mesmo em dias que a gente tem dados importantes de inflação, dados importantes de juros, ou até algum dado macroeconômico, algum indicador de atividade econômica, eles estão ficando realmente em segundo plano. Está muito difícil de competir com as falas, por exemplo, do Laranjão, que vem mexendo com o mercado e não à toa. A gente sabe que mercado volátil faz especuladores. Especulador gosta de mercado volátil. Especulador não gosta de mercado parado, porque não tem sobe e desce, não tem aquele sobe muito e cai demais, e aí não dá para especular, porque não dá para comprar barato e vender caro em questões de dias ou instantes. E Donald Trump tem mudado muito a direção dos mercados nos últimos tempos com suas falas. E tem muita gente embolsando dinheiro nessa, inclusive antes da própria fala do Donald Trump, antes do post dele chegar à Truth Social. E isso já está sendo investigado. Mas que tem muita volatilidade no radar, tem sim. E ontem foi mais um dia que a gente teve esse movimento de alta. Então vamos colocar aqui na nossa tela, para o pessoal de casa acompanhar, o fechamento do Ibovespa ontem, que subiu um pouquinho mais de 0,5%, subiu 0,53% aos 182.514 pontos.
O dólar, ele foi a 5,24 com alta de 0,12. Vamos fazer a pausa para hidratação aqui. O dólar fechou a R$ 5,24 com alta de 0,12% em um mesmo dia que a bolsa subiu 0,53. Gente, eu até chorei com esse movimento da bolsa aqui. Eu tive uma tosse horrorosa durante a noite também. Então hoje eu tô num dia desses e alguém falou, o tempo tá muito seco. Realmente, hoje começou a chover aqui em São Paulo, mas o tempo ainda tá bastante seco e tá penalizando a gente aqui, tá? Uma tristeza mesmo, ou como diria por aí, uma tistreza. Mas vamos seguir aqui pelo nosso fechamento, porque o S&P 500 caiu 0,39 e a Nasdaq 0,73. Então a gente vê que esse movimento da bolsa, mais uma vez, aconteceu descolado do restante do mundo, ou pelo menos lá de Nova York. E por quê? Teve impulso das commodities, mais uma vez, do preço do petróleo e incerteza no radar. Então aqui a gente vê um movimento do dólar em alta, coisa que não é comum quando a gente vê a nossa bolsa subindo, e Nova York não foi para o mesmo caminho. Nova York ficou no terreno negativo. E a gente viu um dia, inclusive, que já indo para o fechamento de março, mais um dia de respiro, um dia de tentativa de recuperação na bolsa, mas ainda naquele, um pouco mais moderado, não foi uma alta tão forte que pudesse mudar a direção do mês de março, que está caminhando para ser o pior desde julho do ano passado. Então a bolsa tem tido um recuo e deve fechar esse mês com recuo no balanço geral, mas aqui mostrando alguns momentos de respiro, alguns sinais de recuperação, principalmente vindos de empresas ligadas às commodities, de empresas ligadas principalmente ao petróleo, porque é aí que está a volatilidade, é aí que está a instabilidade global. Então, mais um dia sem muita novidade aqui, né? Parece que eu estou presa no dia da marmota, eu sempre falo isso. Está com muita imprevisibilidade o cenário. É um cenário macroeconômico difícil de prever, porque, como eu falei, por mais que a gente tente prever os indicadores macroeconômicos, então para onde vai o desemprego? Para onde vai a produção industrial? Como é que vai o comércio? Esses indicadores domésticos não estão fazendo força. Eles não estão praticamente sendo levados em consideração. É um momento que o cenário externo acaba predominando tudo. E esse cenário externo, justamente, está com muita imprevisibilidade. É como eu sempre falo, há uma grande neblina pela frente e ninguém sabe por onde caminhar, porque não dá para ver os caminhos, não dá para ver a estrada. E nessa, a gente começa a ter esse movimento maior de volatilidade. E justamente a gente deve ter agora um olhar muito mais forte para a inflação. E é justamente isso que a gente vai falar em relação ao relatório Focus, porque esse movimento de pressão da inflação ou de pressão inflacionária já começa a aparecer nas previsões do mercado financeiro. Relatório Focus, como a gente falou no começo do programa, mudou a previsão ali para esse ano de 4,17 para 4,31. É o terceiro aumento consecutivo, a terceira semana que o mercado muda suas projeções de inflação. E aqui eu acho importante a gente falar do papel da expectativa de inflação na formação das expectativas gerais. Porque se você começa a ter um aumento na expectativa de inflação, isso pode inclusive induzir uma inflação. Como a gente já viu em alguns momentos e viu recentemente acontecer com os combustíveis, de que na expectativa que aquele combustível suba, que você tenha um aumento do petróleo, você acaba tendo um aumento porque as pessoas se antecipam para reajustar, querem correr na frente, não querem ficar para trás, e nessa acabam induzindo um próprio processo inflacionário. Então as expectativas de inflação, elas são muito importantes porque elas têm esse poder de induzir a própria inflação. Em um momento que a gente tem pressão vinda do petróleo e os combustíveis no radar, o petróleo e o seu impacto no diesel e todo o desencadeamento que a gente pode ter de inflação em relação a isso, a gente acaba vendo que os olhares vão se voltar para esse indicador. Então, de todos os indicadores que estão indo também para o segundo plano, tem um que fica um pouco mais à frente, apesar de não ter feito muito verão quando saiu o IPCA 15, são os indicadores de inflação ou qualquer expectativa em relação a eles. Esses sim devem ter um pouco mais de movimentação
do que os demais. Vamos ver como ficou então o relatório Focus dessa semana, porque o IPCA, como a gente já falou, subiu para 4,31 e para o ano que vem para 3,84, ambos ainda abaixo do teto da meta, mas se aproximando um pouco mais desse teto e afastando do patamar anterior, que estava mais perto dos 4%. Então esse é um ponto importante da gente falar, porque o mercado está vendo sim um processo inflacionário, acreditando na persistência da alta do petróleo, acreditando na extensão dos conflitos e que isso vai impactar o nosso bolso, pelo menos na visão do mercado financeiro. A gente sabe que o mercado erra pra caramba, sempre vai revisar a projeção para ficar o mais próximo possível do que está acontecendo, principalmente no câmbio, que é difícil de prever, mas o recado aqui também está sendo dado. O mercado pode usar esse instrumento, que é o relatório Focus, como um recado a ser dado, um pleito a ser ouvido, ainda mais num ano eleitoral. Então a gente pode começar a ver algumas mudanças nas expectativas do Focus, principalmente em relação à Selic e à IPCA, porque uma coisa na cabeça do mercado está diretamente ligada à outra, porque se você tem a persistência da inflação, onde vai começar a pressão? Nos juros. Afinal, esse é o único remédio que o mercado enxerga para resolver o problema inflacionário, ainda que não resolva. Mas é o remédio sempre dado, como eu sempre falo aqui, um remédio amargo e que normalmente é receitado para qualquer tipo de inflação, mesmo que o diagnóstico não esteja certo. Então o mercado continua subindo a inflação e com isso vai fazer pressão sim no mercado de juros, como já fez nas semanas anteriores, subindo a Selic final desse ano. Dando um recado também, aqui, como eu sempre falo, numa conversa direta, quando o Gabriel Galípolo fala, ele está normalmente falando com o mercado, e quando o relatório Focus sai, ele também está dando recado para o Gabriel Galípolo, ali do quanto é aceitável diante daquele patamar de inflação, quanto o mercado aceita de taxa de juros, mostrando o que ele espera de uma condução de política monetária. E a gente sabe que o relatório Focus acaba influenciando sim essas decisões de política monetária, inclusive aparece no comunicado, aparece em ata, então isso é levado em consideração e mexe com expectativa acima de tudo. Então, se a gente começar a ver uma expectativa de inflação subindo no Focus, como essa é a projeção mais conhecida da inflação no Brasil e só o mercado responde, ele acaba tendo esse poder na mão de mexer com as expectativas do brasileiro em relação à inflação, ainda que o brasileiro não leve em consideração, ou às vezes nem saiba quem responde a pesquisa e para quê e com quem que ele está querendo conversar, qual recado ele está querendo dar. Mas isso gera expectativa e as pessoas já ficam achando que vai ter inflação e nessa pode até desencadear um próprio processo inflacionário. Falando em juros, a gente estava falando de Selic agora há pouco, a gente tem uma notícia não tão boa hoje, né? Porque os juros do cartão do rotativo dispararam e atingiram dos 436% ao ano. A taxa da modalidade está 30 vezes acima da taxa Selic e tem contribuído para a inadimplência do brasileiro. E aqui eu sempre, toda vez que eu trago dado de crédito, toda vez que a gente fala sobre taxa de juros ou inadimplência ou em comprometimento de renda das famílias, eu gosto de chamar a atenção, eu gosto de falar, ainda que seja uma mensagem repetida, que o que faz o brasileiro ser inadimplente é a taxa de juros alta, porque a dívida fica impagável. Se você tem uma taxa de 436% na média, sendo que tem taxas muito acima disso, a dívida já está impagável e a alternativa que se tem não é muito melhor, né, quando você pensa em endividamento do cartão. Então já vamos colocar aqui na tela as taxas de juros que são praticadas na média aqui no Brasil para a pessoa física em diversas modalidades e aí depois a gente adentra um pouco mais na taxa do crédito rotativo para vocês entenderem a bola de neve que isso pode virar. Ah, Débora, mas a taxa é o ano e ninguém fica mais de um mês pagando no rotativo. Tudo bem, mas um mês de 436% já é muito. Um mês de 1000% é muito. Um mês de 190% é muito. Então aqui a gente precisa pensar que por mais que você fique um mês no rotativo e depois vá para outra modalidade, como por exemplo o parcelamento do cartão, o parcelamento do cartão não tem situação muito melhor não. Vamos ver aqui as taxas de juros então e depois a gente entra nessa continha do rotativo do cartão. O cheque especial, que também é uma modalidade que normalmente enrola o brasileiro, até porque os juros do cheque especial
é cobrado na conta, mesmo com ela negativa, e depois os juros incidem sobre os juros, porque a conta vai ficando cada vez mais negativa, enquanto a pessoa tiver limite, vai cobrar aqueles juros, e depois os juros sobre os juros, e vou tossir de novo. Gente, eu engasguei aqui. A gente tem aqui um recado para vocês da Revista Liberta, mas daqui a pouco eu falo, porque a gente precisa, vamos terminar esse assunto aqui. A gente tem o cheque especial, então essa modalidade que normalmente vira bola de neve também, em janeiro com 137,4% de juros na média, e em fevereiro subindo 9,6 pontos percentuais para 147%. E aqui eu acho que vale falar. Muitas vezes o brasileiro vai se enrolando nessa modalidade de crédito e não troca por outra dívida, né? Não troca por uma outra modalidade. Porque para o banco, às vezes, é até confortável. Ah, mas entra no risco do banco. Entra no risco do banco da inadimplência. Mas às vezes o banco vai deixando o brasileiro mesmo se enrolar no cheque especial enquanto ele tem limite, enquanto permite até não ser cancelado. Então é uma modalidade que também vira bola de neve, é uma modalidade que traz consequências duras para quem se endivida, e uma taxa de 137% ou 147% na média, gente, é impagável. Ainda mais numa dívida que cobra juros e depois incide novamente a taxa. Aqui a gente está falando de taxas ao ano, tá? A gente anualiza todas para poder comparar coisas iguais. Por isso que o rotativo a gente sempre chama atenção. Ah, mas é só um mês. A gente anualiza para poder comparar com as demais taxas e ver o quanto ela é discrepante, porque ela é muito maior que a segunda maior taxa, que é o do cartão de crédito parcelado. Ela é muito maior do que a taxa do cheque especial, que já é uma coisa que enforca ali o brasileiro. Então, é muito complicado a gente ver essa taxa de juros sendo cobrada do brasileiro e aqui trazendo uma taxa muito maior que a Selic. Se a gente tem uma taxa básica de juros aqui no Brasil de 14,75 e ainda que ela caia, quantas vezes essa taxa não está maior? Olha a aquisição de veículos, 27% na média de um tipo de crédito que tem a garantia do bem, porque se você não pagar, não é o comunismo que vai levar o seu carro embora. Se você não pagar, é o banco que vai levar seu carro embora, vai fazer busca e apreensão e vai pegar seu carro sim para leiloar e quitar a dívida, assim como o imóvel que você não paga, não é ninguém que vai levar seu imóvel embora. Quem leva o imóvel embora aqui no Brasil é o banco se você não pagar a sua dívida com ele. Então são dívidas normalmente que têm uma taxa altíssima, mesmo com a garantia, ainda com garantia quase 2 vezes a taxa Selic, e aqui deixando o brasileiro também numa situação de créditos cada vez mais caros. E é isso que a taxa básica de juros alta também faz, deixa os outros créditos cada vez mais caros. O crédito consignado, que também tem a taxa de juros, o salário como uma garantia, está com uma taxa de quase 30% e desconta na folha. E aqui a gente está falando da média do crédito consignado, que tem aposentado do INSS, que tem o servidor público, que normalmente tem uma estabilidade de ganho ali, tem o crédito também consignado em folha de quem tem recebe ali CLT. Então você está falando de um crédito que é descontado na folha de pagamento antes de pagar o seu salário, que já cai junto com o holerite, e mesmo assim com uma taxa muito maior que a taxa Selic. Então, quando a gente fala de crédito no Brasil, a alternativa, por exemplo, do crédito rotativo, quando você roda uma vez, qual outra coisa que vão te oferecer? O cartão de crédito parcelado. E o cartão de crédito parcelado tem uma taxa de 200% na média. Então, você sai de uma situação péssima para uma situação menos péssima, mas ainda assim muito ruim. E aí as pessoas falam, o brasileiro é inadimplente porque não paga as contas e acaba se enrolando nos juros. Não. O brasileiro é inadimplente porque as taxas de juros não permitem que pague a dívida. O que querem é que vire realmente uma bola de neve e fique cada vez mais caro pagar esse crédito no Brasil. E outra coisa que vem preocupando bastante é o endividamento das famílias. Porque o endividamento das famílias com e sem crédito imobiliário, claro, o crédito imobiliário toma um pouco mais de renda, mas quando a gente olha em percentual comprometido da renda, está ali em percentuais altos
já chegando a 50% no caso considerando o financiamento imobiliário. Então é como se metade da renda do brasileiro fosse para pagar dívida. E isso é preocupante, porque é dinheiro que não roda na economia e que vai boa parte em juros para banco, vai para pagar dívida em banco, e a gente sabe que vai para banco que não produz praticamente nada, né? Banco não é um setor produtivo da economia, então você está quase transferindo, é um programa de transferência de renda aqui, né? Assim como a taxa Selic, isso também é um grande programa de transferência de renda do bolso do trabalhador para o caixa ali do banco, principalmente em juros e nesses juros altíssimos que a gente está vendo aqui. E aí é praticamente metade do salário do brasileiro, 40% do salário do brasileiro indo direto para o banco e boa parte disso nos juros absurdos e abusivos, estratosféricos que são cobrados aqui no Brasil. E aí vem gente falar, o brasileiro é caloteiro? Não, o brasileiro não consegue pagar suas dívidas porque elas são impagáveis do jeito que elas estão hoje. E falando em banco, falando em dinheiro indo para banco, falando sobre atividades bancárias, hoje estreia o Banco Master, o golpe do Banco Master. Eu vou estar lá com vocês. Avisa a Ludmila que chegou, é hoje. E se você ainda não se inscreveu, garanta seu ingresso, porque vai ser uma exibição gratuita. A única coisa que a gente pede é que vocês entrem em iclmercado.com.br e se juntem às mais de 100 mil pessoas que devem estar com a gente essa noite para descobrir como se formou a pirâmide do Banco Master. Será que o Banco Master fazia operações de crédito? Será que ele fazia outras operações? Hoje vocês vão descobrir tudinho desse assunto e como se formou esse golpe, esse escândalo financeiro que abalou o Brasil nos últimos tempos. Então não perca, hoje à noite, às 8 horas, eu e o Eduardo, a gente vai estar aqui para contar e debater essa história com vocês. E agora eu vou arrastar para os nossos vizinhos de cima, William Deluca e Guga Noblat, já estão a postos para receber vocês. E eu volto amanhã para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso, com as nossas vidas. E eu vou trazer uma pastilhinha. Um beijo e até lá. Fala, turma, é hoje a exibição do documentário sobre o Banco Master para você entender de verdade o que aconteceu. Esse escândalo gigantesco que lesou tanta gente e passou tanto tempo sendo abafado, escondido. Ninguém pode perder. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.